Olá pessoal, meu nome é Matheus, eu sou do grupo SOSAP da disciplina de Laboratório de Agricultura de Precisão 2 e hoje no nosso vídeo nós vamos falar sobre a ferramenta Solver do Excel e sua utilização na agropecuária. Bem pessoal, no nosso vídeo hoje nós vamos dar 3 exemplos da utilização do Solver Excel, sendo que 2 exemplos seriam na gestão, sendo o primeiro na gestão de colheita e o segundo na gestão geral da minha propriedade, na parte de plantação, de área cultivada e etc. O que é o Solver Excel, né? Ele é uma extensão, um complemento do pacote Office, que é uma ferramenta que ela permite fazer vários tipos de simulações na sua planilha, impondo restrições e variáveis. Ela também, essa ferramenta, essa extensão, ela permite ajustar um resultado próximo ao ideal para uma fórmula em cada célula. Dessa forma, ela também dá a possibilidade de maximizar valores, minimizar valores ou de atingir uma meta específica. Para habilitar essa ferramenta, essa extensão do Excel, é muito simples. Nós podemos vir aqui em Arquivo, Opções. Eu venho em Suplementos, aqui embaixo tenho Gerenciar Suplementos do Excel, eu clico em Ir e ele abre uma janela onde eu posso ticar vários suplementos. Nesse caso aqui do meu Excel, o Solver ele é o último suplemento que aparece, então eu tico o quadradinho aqui, ele já aparece aqui, Solver, ferramenta para otimização e solução de equações. Eu dou um OK, ele vai carregar e aqui em dados, ele já vai aparecer aqui embaixo de análise de dados. Essa é a cara do suplemento Solver. Então eu tenho a opção de definir um objetivo, eu tenho o parâmetro, onde eu posso maximizar, minimizar ou chegar ao valor de, alterando as células, que seriam as variáveis, e impondo restrições ou limitações. Bem pessoal, com o Solver já habilitado, nós temos a seguinte situação. Uma colheita de café, onde eu tenho 3 equipes de colheita, que trabalham no máximo 300 horas por mês e que têm o mesmo rendimento com custos diferentes. Então qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é colher a maior área possível com o capital que eu tenho disponível. O capital que eu tenho disponível é de R$100 mil. Então aqui na minha tabela eu tenho as 3 equipes, o custo horário de cada equipe aí 170, 180 e 190 reais. Ambas trabalham 30 dias, num total de no máximo 10 horas por dia, aí num total de 300 horas por mês. Então como que eu calculo o custo da minha colheita? Então eu multiplico o total de horas pelo custo horário. Daí eu chego no custo da minha colheita por equipe. Arrastando aqui para baixo, eu tenho o custo total dela, aí de 162 mil, então maior do que o meu orçamento, que é de 100 mil reais. Como que eu posso ajustar essa carga horária de trabalho em função do meu recurso, do meu capital? Eu posso fazer isso utilizando a ferramenta Solver. Então eu venho aqui em Dados, Solver, ele abre uma janela, que é a janela do Solver. Então nós definimos o nosso objetivo. O nosso objetivo é que o total de horas seja o máximo possível. E quais células eu vou alterar? Eu vou alterar o total de horas que eu vou trabalhar. Porém, eu não posso esquecer das minhas 2 restrições. Quais são elas? A primeira restrição é meu capital, meu recurso disponível, ele não pode ser maior, ou seja, ele tem que ser menor ou igual a 100 mil reais. E a segunda restrição é que nenhuma das equipes podem trabalhar mais do que 300 horas por mês. Então, eu tenho que o total de horas tem que ser menor ou igual a 300. Eu dou um OK e peço para ele resolver este problema para mim.
Uma dica importante é verificar se esse quadradinho aqui ele está ticado, porque ele torna as variáveis não negativas, ou seja, ele define que nenhuma das variáveis pode ser negativa. Então aqui eu peço para ele resolver. Resultados do solver. O solver encontrou uma solução aí dentro das restrições e das condições que eu impus a ele. Então vamos analisar aí o que ele trouxe para a gente. Então aqui dentro do meu capital de R$100.000, ele definiu que a maneira de eu conseguir trabalhar o maior número de horas é com a equipe 1 trabalhando 300 horas e com a equipe 2 trabalhando aí 272,2 horas. Essa foi a melhor solução que o solver encontrou para esse problema. Então, pessoal, aqui nós temos uma segunda situação, onde eu tenho uma propriedade com 1.000 hectares e uma disponibilidade capital de R$5 milhões. E o meu objetivo é implantar a maior área possível de 3 culturas diferentes, aí com as limitações de 1.000 hectares e R$5 milhões. Então, aqui na minha tabelinha eu tenho as 3 culturas, algodão, feijão e soja. Aí esse custo aqui é o custo do IMEA para o estado do Mato Grosso na última safra. E se eu fosse fazer uma distribuição por igual, eu distribuiria aí 333,3 hectares para cada cultura. Então, um total aí de 1.000 hectares. E o custo eu calculo multiplicando o tanto de hectares que eu vou cultivar pelo custo de produção por hectare. Então, ele me dá aqui o custo total por cultura. Então, aqui nesse caso, dividindo aí igual as 3 culturas na minha área, eu tenho que o total é de 1.000 hectares, porém, eu tenho aí um gasto total de 4.843.000. Só que eu quero ajustar o tanto de hectares cultivados em função do meu recurso, 5 milhões. Como que eu posso fazer isso? Aqui em cima eu venho novamente em dados e utilizo a ferramenta solver. Ela vai me ajudar aí a resolver esse problema. Então eu defino o objetivo. Meu objetivo aí seria plantar 1.000 hectares, o máximo aí, alterando o tanto de áreas cultivadas em cada cultura. E eu tenho 2 restrições. A primeira restrição é a quantidade de áreas aí, que tem que ser menor ou igual a 1.000. E eu tenho uma segunda restrição, que eu gostaria que o custo da implantação aí fosse igual a 5 milhões. Eu clico em OK. Então aqui eu tenho as minhas 2 restrições. Novamente aí eu verifico se o quadradinho aqui está ticado para tornar todas as variáveis positivas ou não negativas e peço para a ferramenta resolver esta situação para mim. Aqui nós temos que o solver encontrou uma solução aí atendendo as minhas condições que eu impus e as restrições. OK. Então eu tenho o seguinte, eu vou diminuir aqui o número de casos para a gente visualizar melhor a nossa tabela. O solver ele resolveu a situação para mim. Então ele propôs aqui que o custo total aí acaba estourando em R$ 4,84 e a área em 0,001 hectares, que não é nada que vai prejudicar o meu planejamento. Mas então ele define que eu posso plantar 362,52 hectares de algodão, 318,84 hectares de feijão e 318,64 hectares de soja. Dessa forma eu vou ter 1.000 hectares cultivados e aí um gasto total de R$ 5 milhões. O nosso próximo exemplo, ele diz respeito à parte da pecuária, então ele é um exemplo aí ligado à pecuária. Bem, pessoal, esse é o nosso terceiro exemplo, ele está relacionado aí à área da pecuária.
e ele é um programa aí desenvolvido pelo professor Manuel Garcia Neto da Unesp de Araçatuba, e é uma planilha Excel que eles denominam de programa prático para a formulação de ração. E ele é um programa bem prático, onde ele resume e facilita muito a parte de formulações através da ferramenta Solver. No caso aqui, dentro dessa planilha, eles já utilizam essa ferramenta, e eu aqui só dou comandos, assim. Eu só vou inserir informações que são relevantes e ele já vai me dar pronta a formulação. Então, primeiramente, para a formulação eu defino os ingredientes. Então aqui ele me traz todos os ingredientes. Então o que eu devo fazer nessa aba? Eu devo somente atualizar os custos por quilograma. Então eu tenho que definir os custos e atualizar na minha planilha para cada um dos componentes da minha ração. Silagem de milho maduro, milho em grãos, polpa cítrica. O próximo passo é definir os nutrientes que eu vou usar na minha ração. Para isso, eu vou ter que definir qual o meu animal. Então, eu tenho aqui, nesse campo aqui, eu tenho vários números, onde essas colunas representam o peso da vaca, aqui no caso, em quilogramas. Então, eu tenho uma grande variedade aí, eu posso definir o peso da vaca, o tanto que ela vai produzir em quilogramas de leite por dia, a gordura do meu leite e a proteína do meu leite. Aqui eu tenho para ir para vacas de 400 quilos até aqui 700 quilos, e ainda continua com outras colunas aqui. Então vacas de 0 a 3 semanas, novilhas e tudo mais. Então voltando aqui para vacas de leite, eu vou escolher aqui uma vaca de 600 quilos, que produz aí 40 kg de leite por dia, a 3,3% de gordura e 3,2% de proteína. Então é só clicando aqui, ó, no 13, ele já traz essa coluna aqui para esse lado. O próximo passo é então formular a ração. Então ele abre essa outra aba aqui, onde ele traz todos os nutrientes que são exigidos pelas vacas, o mínimo e o máximo, e aqui eu vou utilizar então a ferramenta Solver, clicando aqui, para ele encontrar um valor que seja ideal para essa formulação. Então ele acha aí um valor entre o mínimo e o máximo, onde a combinação atenda às exigências dessa vaca. Então aqui eu clico em formular. O Solver encontrou uma solução atendendo a todas as restrições, ok. E, de acordo com os custos que eu forneci para ele lá na primeira aba, ele me fornece o custo do animal dia, aí nesse caso 8,65, e o custo de produção de tonelada da ração, aí 129. E me dá também a exigência, o fornecido para cada nutriente. Então aqui ele me traz todos, o total de ingredientes, o total de matéria natural em quilogramas, e eu ainda tenho aqui a opção da ficha de mistura. O que é a ficha de mistura? Eu digito o número de animais com essa característica e ele me dá o tanto de ingredientes que eu tenho que misturar para fazer essa ração. Então aqui eu tenho um exemplo de 110 animais. Eu vou diminuir aí, supondo que eu tenha somente aí 10 animais com essas características. Então eu diminuo. Aqui eu tenho 10 animais e ele já me dá a mistura que eu tenho que fazer para a ração para 10 animais por dia. Então aqui novamente eu tenho a quantidade de quilos animal dia, os ingredientes que eu uso: cana picada, milho em grãos, soja em grãos, farelo de soja, a quantidade em quilos, a quantidade em gramas, e aqui embaixo eu vou ter o total para alimentar esses 10 animais
por dia. Então aí para 30 dias, 40 dias, basta eu multiplicar esse número pelo tanto de dias que eu pretendo alimentá-los com essa ração. Bem, pessoal, por hoje foi só esse nosso vídeo aí, são 3 exemplos de aplicação do solver. Eu queria agradecer aí a atenção de vocês pelo vídeo, queria pedir para curtir e compartilhar nosso vídeo e agradecer ao professor André pela oportunidade. Muito obrigado.